E por falar em Hum. hormônios, eu acho que a minha geração tem uma coisa assim no nosso inconsciente coletivo, que é o seguinte: hormônio faz mal, hormônio dá câncer, né? Uhum. E eu tenho lido bastante coisa, acompanhado, não só você, a gente troca ideias, eu acompanho muito o seu trabalho, mas outros médicos também, explicando que há 15 anos, há 20 anos atrás, o tratamento hormonal era completamente diferente do que tem hoje. Mas tem muitas mulheres, inclusive pessoas muito próximas que eu converso, e dizem, eu não tenho coragem de entrar no hormônio porque eu tenho medo de ter câncer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Certo. Bom, por que a gente levantou a questão hormonal, né? Porque o tratamento desta fase é a suplementação hormonal, que a gente chama de terapia hormonal, tá? Mas eu não tenho outra forma de tratar? Não, eu não tenho outra forma de tratar. Eu tenho outras alternativas de amenizar os sintomas. Mas quando eu falo de tratamento, realmente é a suplementação hormonal. Eu gosto de deixar bem claro isso, porque às vezes a paciente se sente mais confortável em não utilizar por todas essas causas, todas essas situações que a gente vai abordar, mas ela precisa entender que ela não está efetuando um tratamento, não. Tá? Então, para outros aspectos, ela não vai conseguir se melhorar. A reposição hormonal, ela iniciou há muitos anos e, obviamente, de uma forma que nós utilizávamos hormônios muito sintéticos, hormônios vindo de animais. E era o que nós tínhamos. E foi muito bom e deu um suporte maravilhoso para aquela época, claro. Mas, como tudo na medicina, nós vamos evoluindo, nós vamos melhorando e a gente veio ganhando cada vez mais moléculas hormonais, cada vez mais parecidas com a nossa molécula. E aí foram recebendo o nome de moléculas, de hormônios isomoleculares. Hoje, nós temos basicamente 3 vias de administração desses hormônios. A via oral, a via percutânea, que é através do gel, né, que é um cremezinho que a gente passa na pele, e a via interna, que seria a subcutânea. São os chamados implantes, que são os pellets, né, que vocês chamam aí. Os Estados Unidos, na nossa frente, muito, eles começaram há muito e muito tempo, tanto que para eles conseguirem entrar no Brasil, tem pouquíssimo tempo para que a Anvisa liberasse isso, né? Aqui, para mim, que estou em Salvador, nós temos, graças a Deus, sempre tivemos o doutor Elcimar Coutinho, né? Que nos deixou agora, esse ano, mas ele sempre fez um trabalho brilhante, ele já utiliza isso porque ele vinha já com um trabalho desde a época dos Estados Unidos, nós já utilizávamos os dele, e hoje nós temos várias outras opções, e que tem crescido muito. Por quê? Porque realmente são hormônios isomoleculares, que vão cada vez mais estar parecidos com a nossa molécula e trazer um resultado muito diferenciado, tá? O que a reposição hormonal visa? Ela visa repor aquele hormônio que deixou de existir e que, por ele deixar de existir, ele vai causar na mulher muitas consequências muito ruins. O estrogênio, por exemplo, ele atua de uma forma importantíssima no nosso coração, no cérebro, na massa óssea. A testosterona, extremamente necessária para o cérebro, para o músculo, para o osso. Então, tem muitas ações que são importantes. Por exemplo, a progesterona, que é um hormônio que a gente até fala pouco, mas ela é muito importante na regulação de nosso sono. Então, como são pequenos detalhes, né? O corpo, ele funciona numa sincronia. Então, um desajustezinho já desencadeia um ciclo de consequências. Por que esse receio de que o hormônio dá câncer? Porque em determinado momento se realizou um trabalho, entre tantos outros, e esse trabalho aumentou um percentual de aparecimento de câncer em mulheres. E depois isso não evoluiu. Por quê? Porque foi um trabalho feito com mulheres com uma idade muito acima do esperado, com um tipo de hormônio que não é mais utilizado. Então, isso hoje não é considerado. Mas, infelizmente, o rótulo fica. Pois e o rótulo não sai. E eu vejo que eu tenho, inclusive, uma amiga próxima que a gente estava trocando as mensagens esse final de semana.
ela falando, ai, Dri, eu tenho tanto medo de tomar hormônio, eu estou aqui, tipo, nos remédiozinhos naturais. Eu falei, minha linda, se eu fosse você, eu procurava realmente uma médica de sua confiança, porque eu acho que você está com os conceitos aí um pouco atrasados. Porque essa questão hormonal, desculpa a minha ignorância, mas eu acho que só a questão natural, os remédios naturais, eles não vão fazer efeito, porque como é que você vai fazer uma reposição hormonal com remédio natural? Exatamente. O remédio natural, ele não oferece uma reposição, ele é uma alternativa para amenizar o sintoma mesmo. Então, a gente sabe, por exemplo, derivados de soja, algumas frutas, como a amora, eles têm flavonoides, que são substâncias que se assemelham muito com os nossos hormônios. Então, eles podem aliviar, principalmente essa questão do calor, desse mal-estar inicial, tá? Mas longe de achar que ele vai, por exemplo, suplementar para nível de massa óssea. Não vai. O que eu vejo hoje, Dica, com a minha experiência de consultório? Não adianta também eu criar um embate com a minha paciente, que eu quero trazer para ela conforto, seja como for. Então, eu tenho que exercer minha função como médica, que estou ali, de mostrar para ela todos os benefícios, a segurança e também de ter certeza se ela não tem nenhuma contraindicação para fazer, tá? O hormônio, o hormônio é para todo mundo? Ele é para todo mundo, salvo aquelas contraindicações absolutas e salvo também, e outra coisa que eu coloco é que a terapia hormonal, ela é individualizada, tá? Eu não posso realmente usar para todo mundo o mesmo tipo de hormônio. Então, esse também é uma coisa que tem que ser vista com o seu ginecologista. É diferencial. Entendi. Você falou que para a gente saber se a gente realmente está na menopausa, a menstruação, a última menstruação tem que ter sido há 12 meses atrás, não é isso? Isso. E aí, é a partir desse processo que a paciente deve procurar o ginecologista para fazer os testes hormonais, para ver se ela realmente entrou na menopausa e iniciar o tratamento? Não. Ela vai procurar, na verdade, ela tem que procurar todo ano, né? De rotina. E todo ano vai ser dosado o hormônio. Quando o ginecologista perceber que esses hormônios estão oscilando, ele já vai sinalizar para ela ficar em observação e pode precisar reavaliar com menos tempo, tá? Então, pode ser que os sintomas se iniciem antes mesmo da menstruação falhar. Tá. E você pode intervir mesmo antes da menstruação deixar de vir. Ou seja, você pode entrar com a reposição antes de você, de fato, ter entrado na menopausa. Mas porque você já está nessa fase aí anterior, sentindo tudo, e você está acompanhando, como você falou, porque assim, por exemplo, quando eu estava aí, o atendimento médico é completamente diferente. Eu morei na França, estou morando aqui nos Estados Unidos, a relação médico-paciente é diferente e o tempo que a medicina, tanto aqui quanto na França, acha que a gente precisa voltar ao médico é muito diferente do Brasil, né? Então, quando eu vou para o Brasil, todo ano eu faço todos os exames com você. Apesar de ter uma médica aqui, eu faço todos os meus exames com você, ou seja, nesses exames você vai perceber, porque a mulher, o ideal é que a gente faça os exames anuais para perceber quais são as mudanças do nosso corpo. Você percebendo uma mudança hormonal, você vai me sinalizar, eu vou ficar de olho, e a partir de como isso se desenrola, você já pode entrar com o tratamento hormonal, não é isso? Exatamente. E aí você tem várias opções de ir entrando com doses menores, de vendo a adaptação dessa paciente, porque não significa que você vá começar com um tipo de suplementação hormonal, de reposição hormonal, e você vai continuar com ele para o resto da vida. Você vai trocando de acordo com a aceitação. Por isso que tem que fazer as revisões, né? Atualizar tudo. Eu assistindo um episódio do Café com Mara no seu canal, eu vi que você estava falando sobre climatério, menopausa, e alguém perguntou assim, doutora, até quando eu vou usar o hormônio?
Né? E eu achei interessantíssima a sua resposta e A minha que você resposta. reproduzisse. Exatamente. Essa resposta, inclusive, eu aprendi com um professor, quando ele dizia, você vai utilizar até a próxima consulta. Né? E é exatamente isso, porque é, mais uma vez, a importância do tratamento individualizado. Cada caso é um caso. Se, de repente, essa paciente me aparece com um câncer de mama durante aquele ano, aí eu vou rever. Então, como eu coloquei aqui com aquela história de que o hormônio dá câncer. Não, o hormônio não dá câncer. O câncer é uma situação genética de nossa célula. Mas, uma vez que eu estou, por exemplo, com câncer de mama, eu preciso utilizar um tratamento que eu não posso manter o hormônio junto, porque eles vão competir. Então, eu teria que suspender a reposição hormonal. Tá? Por isso a importância de refazer os exames. Mas a gente vai utilizar até a próxima consulta. Tá? Mas eu vou usar quantos anos? 5, 10, 15? Digo, não sabemos. É a longo prazo. Né? Enquanto a gente estiver bem, enquanto aquela reposição hormonal estiver fazendo bem, melhorando meus sintomas, eu vou usar. Eu dou sempre o exemplo da minha mãe. Minha mãe hoje tem 72 anos, ela começou muito cedo a reposição hormonal, ela estava em torno de 42 anos, depois de um grande estresse emocional, e ela tem 30 anos de reposição hormonal. E você fala com ela e pergunta, ela disse, me enterre com o hormônio. Sério? Eu quero junto, não deixa de usar em momento nenhum. A gente está sempre mudando, né? Dependendo da necessidade dela. Eu não sabia que a gente precisaria usar, para mim, na minha santa ignorância, eu achei que a gente ia usar o hormônio por uma fase da vida, depois que entrasse no climatério, menopausa, mas eu já estou vendo que não, né? É, para sempre. Teoricamente é para sempre. Ainda bem que a medicina está avançando, a tecnologia está avançando, e daqui a 10 anos a gente vai estar numa situação completamente diferente, né? Exatamente. Por exemplo, os pellets, né, os implantes, os que nós tínhamos aqui, a gente precisava retirar. Então, colocava com um ano, tinha que tirar para colocar outros e tal. Atualmente, não, eles são absorvíveis. Então, você coloca, vão sendo absorvíveis, acabou, coloca os outros. Você coloca de novo. Nossa, super interessante isso.